Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 246ª noite. A essa hora não se tinha ainda recolhido o califa Harun al-Rashid. Estava num salão do seu palácio que confinava com o tigre e que dava sobre o jardim e sobre o pavilhão das pinturas. Abriu casualmente uma janela deste lado e ficou em extremo pasmado ao ver o pavilhão todo iluminado, e tanto mais surpreendido quanto em razão do grande clarão. Cuidou logo à primeira vista que havia fogo na cidade. Como o grão-vizir Giafar estava ainda presente e só esperava o instante em que ele se recolhesse para voltar para sua casa, o califa chamou-o muito enfadado. Vizir descuidado, clamou ele. Vem cá, chega-te. Olha para o pavilhão das pinturas e dize-me por que se acha iluminada esta hora quando lá não estou? Ao ouvir esta nova, o grão-vizir, receando que assim fosse, entrou a tremer de susto. Aproximou-se da janela e, vendo que era verdade o que o califa lhe dissera, o seu receio aumentou. Como precisava, todavia, de um pretexto para o sossegar, disse-lhe, comendador dos crentes, acerca disso não posso dizer outra coisa, vossa majestade, senão que há 4 ou 5 dias, Sheikh Ibrahim veio ter comigo e manifestou-me que tinha intento de reunir em assembleia os ministros da sua mesquita para uma cerimônia que estivava muito levar efeito no feliz reinado de vossa majestade. Perguntando-lhe qual o serviço que desejava de mim, suplicou-me que lhe alcançasse de vossa majestade a licença de realizar uma assembleia no pavilhão. Despediu-o, dizendo-lhe que o podia fazer e que não me deixaria de falar disso a vossa majestade, a quem peço perdão do meu esquecimento. Sheikh Ibrahim, prosseguiu ele, escolheu certamente este dia para a cerimônia, e a fim de regalar os ministros da sua mesquita, que sem dúvida dar-lhes o gosto desta iluminação. Jafar, replicou o califa num tom que denotava estar um pouco enfadado, visto que acabais de dizer-me, cometesses 3 faltas que não são perdoáveis. A primeira, teres dado a Sheikh Ibrahim licença para fazer a cerimônia no meu pavilhão. Um simples guarda não é oficial, assaz considerável para merecer tanta honra. A segunda, não me teres falado nisso. E a terceira, não teres penetrado a verdadeira intenção deste bom homem. Com efeito, estou persuadido que não teve outra senão a de ver se obteria que o auxiliassem monetariamente nos gastos a fazer. Não te lembrastes disso e acho-lhe alguma razão em vingar-se de não ter alcançado o que queria, formando maior a despesa da iluminação. O vizir Jafar, contente por ver que o califa encarava a coisa deste modo, aceitou gostoso a repreensão das faltas que acabava de lançar-lhe no rosto, e confessou francamente que obrara mal em não dar algumas peças de ouro a Sheikh Ibrahim. Visto ser assim, acrescentou o califa, sorrindo-se, é justo que seja castigado dessas faltas. Porém, será leve o castigo, e reduz-se a passar o resto da noite como eu com essa boa gente que muito desejo ir ver. Enquanto vou enfiar um vestido de paisano, vai disfarçar-te também com o mesrur, e vinde ambos comigo. O vizir Jafar objetou-lhe que, sendo já tarde, quando lá chegasse, já eles se teriam recolhido, mas o califa replicou que nada o faria demover deste propósito. Como não dissera a verdade, o vizir ficou desgostoso com esta resolução. Porém, importava obedecer e não retorquir. Saiu, pois, o califa do seu palácio disfarçado em paisano com o grão-vizir Jafar e Mesrur, chefe dos eunucos, e caminhou pelas ruas de Bagdá até o jardim. Estava a porta aberta pelo descuido de Sheikh Ibrahim, que se esquecera de a fechar, voltando de comprar o vinho. Agastou-se o califa. Jafar, disse ao grão-vizir, que significa isto? Estar a porta aberta esta hora?
Será possível que Sheikh Ibrahim deixe assim a porta aberta de noite? Estimo mais crer que o cuidado da festa lhe fez cometer esta falta. Entrou o califa no jardim. Chegado que foi ao pavilhão, como não quisesse subir ao salão antes de saber o que nele se passava, consultou com o grão-vizir se não seria melhor trepar a uma das árvores que estavam mais próximas dele para observar. Porém, olhando para a porta do salão, percebeu o grão-vizir que estava entreaberta e disso o avisou. Sheikh Ibrahim deixara desta forma quando, persuadido por Noredin, entrou para fazer-lhe companhia e a bela peça. Renunciou o califa ao seu primeiro intento e, sem fazer bulha, foi colocar-se à porta do salão, que assim entreaberta lhe permitia ver os que estavam dentro sem ser visto. Ficou em extremo admirado quando vistou uma senhora de beleza sem igual e um mancebo gentilíssimo assentados à mesa com Sheikh Ibrahim, o qual, com uma taça na mão, dizia a formosa peça: bela senhora, um bom bebedor nunca deve beber sem primeiro cantar a sua modinha. Fazei-me a honra de ouvir-me, eis aqui uma das mais galantes. Sheikh Ibrahim cantou, e o califa admirou-se tanto mais quanto ignorara até então que ele bebesse vinho, e o tivera sempre em conta de um homem cordato e pausado. Afastou-se da porta com a mesma cautela com que se chegara a ela, e veio ter com o grão-vizir Giafar, que estava na escada, alguns degraus abaixo da varanda. Sobe, disse-lhe, e vê se os que estão ali dentro são ministros da mesquita, como quisesses persuadir-me. Pelo tom com que o califa pronunciou essas palavras, conheceu muito bem o grão-vizir que a coisa não lhe era favorável. Subiu e, olhando pela abertura da porta, tremeu de susto quando viu as mesmas 3 pessoas na situação e no estado em que estavam. Voltou ao califa todo confundido e não soube que dizer-lhe. Que desordem, disse-lhe o califa, que haja homens que tenham a ousadia de servir-se do meu jardim e do meu pavilhão para divertir-se, que Sheikh Ibrahim lhes dê entrada, que os consinta e se divirta com eles. Não creio, todavia, que se possa ver um mancebo e uma jovem senhora tão bem apessoados e tão dignos um do outro. Antes de manifestar o meu ressentimento, quero certificar-me mais e saber quem são e por que motivo se acham aqui. Voltou à porta para observá-los ainda, e o vizir que o seguiu ficou na retaguarda, enquanto tinha os olhos fitos neles. Tanto um como o outro ouviram que Sheikh Ibrahim dizia a bela peça: minha amável senhora, alguma coisa que possais desejar para que a nossa alegria desta noite seja mais completa? Parece-me, replicou a bela peça, que nos divertiríamos mais se tivesseis um instrumento que se pudesse tocar e quisesseis trazer-mo. Senhora, replicou o Sheikh Ibrahim, sabeis tocar cítara? Trazei-a, disse a bela peça, eu tocarei para que veja. Sem ir longe do seu lugar, Sheikh Ibrahim tirou uma cítara de um armário e apresentou a bela peça, que principiou a afiná-la. O califa, todavia, voltou-se para o grão-vizir Giafar. Giafar, disse-lhe, a jovem senhora vai tocar cítara. Se o fizer bem, perdoar-lhe-ei como ao mancebo. Quanto a ti, não deixarei de te mandar enforcar. Comendador dos crentes, replicou o grão-vizir, se tal é a vossa intenção, peço então a Deus para que ela toque mal. Por quê? Reclamou o califa. Mais pessoas seremos, respondeu o grão-vizir. Mais lugar teremos de consolar-nos, de morrer em bela e boa companhia. O califa, que gostava de bons ditos, pôs-se a rir desta agudeza e, voltando-se para a abertura da porta, aplicou o ouvido para ouvir tocar. A bela peça preludiava já de modo que deu logo a entender ao califa que tocava como mestre. Principiou depois a cantar uma área e acompanhou a sua voz, que era admirável com a cítara, havendo-se com tanta arte e perfeição que o califa ficou enlevado.
Apenas a bela peça acabou de cantar, logo o califa desceu a escada, seguido do vizir Giafar, a quem, estando embaixo, disse: Nunca na minha vida ouvi uma voz mais bela, nem tocar cítara com tanta perfeição. Isaac, que foi o melhor tocador que jamais houve no mundo, não é comparável a ela. Estou tão satisfeito que quero entrar para ouvir tocar diante de mim. Trata-se de ver o modo como farei. Comendador dos crentes, replicou o grão-vizir, se entrais e Xeixim Ibrahim vos reconhece, morrerá de susto. Isto é também o que me penaliza, replicou o califa, e teria pesar de ser a causa da sua morte, depois de haver tanto tempo que me serve. Vem-me em pensamento a ideia que poderá dar bom resultado. Deitar-te aqui com Mesur, deixa-te estar aqui com Mesur e esperar por mim na primeira rua do jardim. A proximidade do tigre havia permitido ao califa desviar dele bastante porção de água para cima de uma grande abóbora bem terraplanada, onde formou uma bela piscina em que vinha se recolher o melhor peixe do rio. Bem o sabiam os pescadores e teriam desejado muito a liberdade de pescar nela. Porém o califa ordenara expressamente a Sheikh Ibrahim que não consentisse em tal. Não obstante, nesta mesma noite, um pescador que passava diante da porta do jardim e a viu aberta, porque o califa ao entrar, tendo assim encontrado assim a deixara, havia se aproveitado da ocasião e internara-se no jardim até a piscina. Lançara o pescador as redes e dispunha-se a puxá-la justamente no instante em que o califa que previra que isso se daria mercê do descuido de Sheikh Ibrahim e queria aproveitar-se dessa conjuntura para o seu intento, surgiu na sua frente. Não obstante o seu disfarce, o pescador reconheceu-o e lançou-se logo aos pés pedindo-lhe perdão e desculpando-se com a sua pobreza. Levantai-te e não receis nada, replicou o califa. Recolhe somente as 2 redes e que eu veja o peixe que nelas há. Sossegado o pescador executou prontamente esta ordem. A rede trouxe 5 ou 6 belos peixes, de que o califa escolheu os 2 maiores, que mandou atar juntos pela cabeça como um renovo de arbusto, dizendo em seguida ao pescador: dá-me o teu vestido e toma o meu. Fez-se a troca em poucos instantes. Logo que o califa se achou vestido de pescador, dos pés até a cabeça. Pega nas tuas redes, disse o pescador, e vai-te tratar da tua vida. Terminando assim a noite e vindo à luz do dia, cessou Sherazade de falar, continuando na noite seguinte. Tantos descuidos só poderia ter levado a esta situação. O que será que o califa fará com esses invasores? Será que ele se aproveitará desta ocasião para se divertir um pouco? Ou será que ele os castigará? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.